Oi, gente! Hoje nós vamos abordar Isaías 50, que fala do servo do Senhor, que foi ultrajado, mas continua fiel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que, por causa das vossas iniquidades, é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Quando aqui o Senhor diz, cadê a carta de divórcio de vossa mãe? Ele está dizendo da Sião, a cidade eterna. Porque Sião é considerada a cidade-mãe, e os judeus são os filhos. E Deus, o Todo-Poderoso, este é o marido e pai daqueles que são seus filhos, que é o povo de Israel, os gentios que passaram a fazer parte desse Israel também. E quando pergunta, eis que por causa das vossas iniquidades é que foste vendido, cadê o teu credor? É porque o Senhor quer dizer que ele nunca entregou, nem à mãe, uma carta de divórcio. Ele apenas a deixou de lado, no momento em que ela decidiu virar seus olhos para outro lado em que ele não estivesse, em que ela decidiu a ser desobediente às ordens do Senhor, de permanecer firme, tendo apenas ele como único Senhor de sua vida, Salvador. E quando fala que eu apenas a deixei de lado por algum tempo, portanto, por direito, ele ainda é marido e pode aceitar a submissão da sua esposa. Quer dizer, ele pode retornar para si essa Jerusalém, essa Sião eterna. E uma vez que ele diz que quem é meu credor, a quem vos tenha vendido, aos filhos, né? É porque o Senhor não se desfez de nenhum filho. Ele não tem credor nenhum para satisfazer algum tipo de dívida. Ele, pelo contrário, ele ainda tem o direito de paz sobre o povo de Israel, ao povo de Judá, que está em Jerusalém. E tanto que ele pode levá-los de volta ao arrependimento. Ele pode fazer com que esse povo caia em si e retorne aos caminhos que antes eles deviam continuar seguindo, que é os caminhos eternos, caminhos que o Senhor ordenou desde que o povo saiu do Egito e entrou em Canaã e depois foi para Jerusalém. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir ou já não há força em mim para livrar? Quando o Senhor diz que por que quando ele veio ninguém apareceu, o Senhor está querendo saber por que eles arrumam desculpas para não comparecerem diante dele e prestarem louvores, prestarem adoração. E quando ele questiona se a mão dele está encolhida, de forma que ele não pode remir, de que eles acham que não há força nele para livrá-los, Deus diz que a falta da busca pelo Senhor é o motivo das orações deles não serem respondidas. Não é que Deus os abandonou, não é que Deus os deixou. Pelo contrário, eles que negligenciaram a função deles, que era de buscar ao Senhor continuamente, de prestar as honras, louvores e sacrifícios que ele estabeleceu, de novilhos cevados, sem mancha, sem máculas, né? E não de crianças em holocaustos, louvores que eram feitos a outros deuses, imagens e semelhança.
Então aqui mostra que o Senhor, ele continua o mesmo. Ele continua com o mesmo poder. E se ninguém compareceu diante dele, é porque essas pessoas não estão reconhecendo o poder que ele tem sobre elas. E se as pessoas estão achando que ele não consegue e não tem poder para remir, é porque as pessoas não têm orado e pedido novamente direito. Eles têm negligenciado a forma com que buscam ao Senhor. Eis que pela minha repreensão faço secarem o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes por não haver água. Eu visto os céus de negridão. Aqui mostra que o Senhor, ele se preocupa tanto com o seu povo, que ele foi capaz de, enquanto esse povo buscava, enquanto esse povo estava com os olhos voltados somente para ele, ele foi capaz de abrir o mar, secar as águas, para que eles atravessassem a pés em terra seca e os livrasse daqueles que o estavam perseguindo, que era o Egito. Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me afrontavam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Aqui está mostrando que o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vem, ele tinha palavras de eruditas, porque ele procurava a dizer boas palavras ao cansado. E cada vez que ele despertava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia era levantar seus olhos a Deus e clamar por ele. Tanto que Deus deu forças para ele, para que no momento em que ele precisou de forças, para que nós pudéssemos ser salvos, para que Israel pudesse manter a sua posição de nação escolhida, ele foi capaz de manter o seu rosto erguido, mesmo que sua face fosse esbofeteada naquele momento em que ele estava sendo castigado por dizer-se ser o Filho de Deus. E ninguém o forçou a dar suas costas para que ele sofresse em si as marcas dos nossos pecados. O Senhor voluntariamente, ele se doou para que ele levasse sobre ele, sobre o seu corpo, as marcas dos nossos erros, porque foram aquelas marcas que nos garantiram o direito da salvação. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Não há. Nem o diabo pôde chegar-se perante o Senhor naquele momento e o afrontá-lo. Ele até tentou fazer com que o Senhor saísse daquela cruz, para que ele, uma vez que ele não morresse, uma vez que ele abandonasse aquele sacrifício, ali não haveria mais como ele novamente se pôr em sacrifício, porque todos sabiam que ele era o Senhor. Mas uma vez que ele aguentou calado toda a humilhação, e ele, como homem, morreu, ele foi capaz de ir ao inferno como Deus e ali tomar as chaves da morte, daquilo que separava o homem, o pecado que separava o homem de ter comunhão com o Senhor. E subiu com aquela chave,
dando oportunidade para que o homem pudesse se reconciliar com seu Criador. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Ninguém. Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que teme o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. Confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Quem andou em trevas sem nenhuma luz? Esse foi aquele que resgatou a chave para nós. Porque lá no inferno não havia luz. A luz que chegou lá quando o Senhor desceu e tomou as chaves da morte, a chave das trevas. Vós que andeis, que acendeis fogos e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vós sobrevirá isso, e em tormenta vos deitareis. Aqueles que pelejaram contra o Senhor, o diabo e seus anjos. Esses que são aqueles que acendem fogo, armam setas incendiárias. São esses que tentaram fazer com que o Senhor fosse anulado, mas não foi. Ao contrário, é o Senhor que os lançará agora em tormenta e ali os fará deitar-se perpetuamente. Que o Senhor nos abençoe. Breve nós falaremos sobre Isaías 51, em que haverá uma palavra de conforto para Sião. Eu espero vocês até a próxima live. Jesus os abençoe.